Então, nós vamos falar hoje sobre a expansão do universo, né? Como ela aconteceu. Para a gente falar da expansão do universo, a gente vai falar de Christian Doppler. E aí ele vai falar do efeito Doppler, né? E do desvio para o vermelho. A gente vai entender os conceitos aí, como isso aconteceu. Para compreendermos melhor, né, o caminho que nos levou a contrastar isso, nessa relação que o universo se expande, a gente precisa de falar sobre alguns personagens que foram importantes e as suas contribuições, né? O primeiro a nos ajudar a compreender isso é o Christian Doppler, que observou, né, através de se a gente observar a sua obra, a gente pode compreender dois fenômenos importantes nesse trajeto: o efeito Doppler e o desvio para o vermelho. Então, nós temos o efeito Doppler, né, a baixa frequência, a alta frequência. E o efeito Doppler ele é um fenômeno que ocorre quando existe aproximação ou um afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Esse fenômeno ele vai acontecer pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda vai depender exclusivamente do meio pelo qual essa onda vai se propagar. Mesmo que a fonte das ondas ou o observador se mova, a velocidade de propagação da onda ela nunca vai ser alterada. Porém, pode ocorrer uma variação no comprimento da onda e na frequência da onda captada pelo observador, o que vai fazer com que o observador ouça um som mais grave ou mais agudo, no caso das ondas sonoras, né? E aí a gente tem aqui a frequência, né, que determina a sensação de cor que nós vemos, né? Nesse caso, né, da frequência, um caso particular do efeito Doppler é chamado de desvio para o vermelho. Da mesma maneira que um observador percebe uma onda sonora com frequência menor à medida que a fonte da onda se afasta, o mesmo ocorre com ondas eletromagnéticas como a luz. Só que em vez de um som mais grave, percebemos essa diminuição da frequência por um desvio para o vermelho. Assim, um objeto com cor conhecida e que se afasta em alta velocidade tem a sua cor deslocada em direção ao vermelho. Nós vamos falar também agora um pouco sobre a visão além da Via Láctea, né, e a expansão do universo. Não podemos de falar também do Edwin Hubble, nome importantíssimo na cosmologia observacional, porque ele teve um papel crucial para expandir nossos horizontes e contrastar a expansão do universo. Até 1923, né, os cientistas acreditavam que o universo se restringia à Via Láctea, sem nada observável além de suas fronteiras, né? No entanto, observações de uma estrela cafeída variável chamada de V1 na galáxia de Andrômeda ajudaram ele a mostrar que aquela estrela se encontrara fora dos domínios da nossa galáxia e assim expandindo as dimensões do nosso universo e tornando um lugar bem maior. Pouco depois, por volta de 1929, ele mostrou que as galáxias se afastavam uma das outras com velocidades proporcionais à sua distância e, medindo suas distâncias, verificou que quanto mais distante, maior era a sua velocidade de afastamento. Ainda verificou que a luz vinda dessas galáxias distantes sofre um desvio para o vermelho, o que sugeria que as galáxias estavam se afastando. A velocidade com que a galáxia está se afastando da Terra pode ser calculada pelo desvio observado, e essa foi a primeira evidência para a expansão do universo. Com o desenvolvimento da radioastronomia, a partir da década de 1930, descobriram-se outras coisas, né? Objetos astronômicos que estão a bilhões de anos-luz de distância da Via Láctea. Essas informações levaram os pesquisadores a questionar que se o universo se expande sem parar, à medida que o tempo passa, se formos regredindo no tempo, quanto mais retrocedemos, menor o universo. O que nos leva à ideia de que houve um momento em que sua massa estava concentrada em um único ponto. Georges Lemaitre denominou este ponto de átomo primordial e propôs que esse se partiu em inúmeros pedaços, que foram se dividindo cada vez mais até formar os átomos presentes no universo,
criando então não somente a matéria e a radiação, mas também o que conhecemos como espaço-tempo, que é o que é muito discutido hoje, né? Mas o pensamento que o universo expandia só começou a se firmar mesmo após a teoria da relatividade. Alguns estudos, então, concluíram que uma dessas consequências da teoria de Einstein era de que o universo não poderia ser estático, mas estava em constante movimento. Essa expansão do universo implica no afastamento progressivo de cada galáxia em relação às demais. Hoje nós sabemos, né, que a expansão do universo é acelerada e ocorre a uma taxa de expansão de aproximadamente 70 km por segundo. Algumas perguntas, então, podem surgir, né? Qual a velocidade de expansão do universo? Né? A gente começa a se questionar sobre isso. O universo se expande com velocidade superior à velocidade da luz? Sobre essas perguntas, a dúvida que surge, porque o universo observável tem 93 milhões de anos-luz de diâmetro, só que ele tem 13,7 bilhões de anos de idade, né? Ou seja, se a gente considerar que ele expande a velocidade da luz, ele deveria ter, então, 13,7 bilhões de anos-luz de diâmetro, já que essa distância que a luz percorre, 13,7 bilhões de anos, né? Mas acontece que o erro está em imaginar uma expansão do universo como cada galáxia e cada objeto separado, tendo uma velocidade maior que a luz. O que não faz sentido, né? Pois nada como a massa pode se movimentar com a velocidade da luz, o que é uma consequência da relatividade restrita. O motivo para o universo apresentar tamanho tão maior que o esperado é que a expansão do universo é uma expansão do próprio espaço. A velocidade com que duas galáxias se afastam não pertence a elas próprias. Não são elas que estão se movendo acima da velocidade da luz, mas sim o próprio espaço que contém elas. Então, além disso não fazer sentido físico dessa comparação, né, pois são duas coisas diferentes, a taxa de expansão é medida em unidade de velocidade por distância, metro por segundo por ano-luz, por exemplo. Portanto, ao comparar a velocidade de luz com a taxa de expansão do universo, você está comparando duas grandezas distintas e por isso não faz tanto sentido. Portanto, não é nem correto usar o termo de velocidade de expansão, já que não se trata de uma velocidade. Bom, esse foi o nosso conteúdo, né? Expansão do universo. Eu espero que tenha dado uma clareada aí para vocês. E obrigada.